outubro, que ganhou esse nome em homenagem ao dia da morte de Che Guevara na Bolívia. Também temos o VAR Palmares, liderado por um dissidente do Exército, Carlos Lamarca. Vamos escutar agora um interessante depoimento de uma pessoa que participou de um sequestro aqui no Brasil. Eu, desde jovem, sempre militei em organizações, digamos, de esquerda, né? Então, nessa época, na década de 60, eu jovem, fui para a universidade e na universidade, né, eu incorporei às organizações de esquerda que naquele momento existiam, que compunham o movimento estudantil. Com o 477, em 1968, que foi o AI-5, foi o período de maior dureza daquela ditadura, né? O decreto 477 expulsa a grande maioria dos alunos que eram lideranças na época, né? Presidente do centro acadêmico. Na época eu cursava psicologia e participava do centro acadêmico de psicologia da Universidade de São Paulo. E eu fui para a esquerda armada mesmo, fui para o movimento de esquerda clandestino, saí de casa e fui para a clandestinidade. Nesse processo de militância, havia uma preocupação das organizações de esquerda de implantar um modelo de libertação, um modelo de sociedade que Cuba, no início da década de 60, tinha implantado na América Central. Havia todo um movimento da esquerda naquele momento de sair da égide do governo soviético e fazer organizações de esquerda que trabalhassem a questão do foco guerrilheiro, porque Cuba tinha conseguido implantar o seu socialismo a partir de uma guerra de guerrilhas, né? Foco guerrilheiro, guerra de guerrilhas. Daí foi a história do Marighella, sair do Partido Comunista Brasileiro, várias organizações que oriundas do Partido Comunista Brasileiro ou do Partido Comunista do Brasil que fizeram essas organizações, ditas organizações de luta armada de guerrilha. Os sequestros começaram a acontecer por duas situações. Primeiro, para fazer a propaganda política das organizações e, fundamentalmente, para tirar os companheiros nossos que estavam presos, né, e sendo torturados violentamente. O sequestro do alemão, em específico, ele acontece exatamente na época da Copa de 70, quando nós fizemos o sequestro do alemão, dentro do carro eu estava esperando, né, a ação acontecer naquilo que eu teria que fazer, né, depois eu explico um pouquinho, e ouvindo o radinho, eu acho que era Iugoslávia, Brasil, alguma coisa assim. Era um jogo da Copa de 70. Então, nós sequestramos esse embaixador com a perspectiva de tirar 40 pessoas que estavam presas. Houve tiroteio, né? Isso foi em Santa Teresa, no Rio, naquela subidinha da Rua Alice, houve um tiroteio. Infelizmente, faleceu um segurança, né? do comboio, porque, evidentemente, todos os embaixadores andavam com 2, 3 carros de segurança naquela época, e o alemão não foi o primeiro a ser sequestrado, né? Então, houve essa situação. Mas depois a ação transcorreu relativamente normal e nós conseguimos retirar os 40 nomes, permanecemos com o alemão, von Holleben, né? O nome dele, que, por sinal, era uma pessoa extremamente digna, um gentleman, né, se comportou com toda gentileza conosco, conversava bastante, dizia que ele até era favorável a uma libertação, né, do Brasil, a um novo modelo de sociedade brasileira. O que ele não concordava eram com os nossos métodos, né? Mas ele foi muito gentil, eu não diria cooperativo, mas enfim, ele não criou nenhum tipo de problema. Às vezes a gente pensa assim, eu sou a favor da paz, eu sou contra a guerra, eu também sou a favor da paz, né? Quando jovem aconteceram todas essas coisas e naquele momento não havia outra alternativa, né? Então eu acho que em alguns momentos, às vezes a ridicularização é necessária. Então, a ideia que eu deixo é que a gente questione. Como questionar é fundamental, né? Desde que não haja tanta luta, tanta guerra, tanto derramamento de sangue. Mas em certas circunstâncias históricas isso é necessário. Basicamente isso. Valeu a experiência.
Interessante perceber, gente, no depoimento da Sônia, o quanto ela coloca que não havia outra alternativa para esses jovens a não ser o radicalismo da luta armada. Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas dicas de estudos para a aula de hoje? Bem, gente, as minhas dicas de estudo para a aula de hoje é vocês assistirem ao filme O Que é Isso, Companheiro, de direção de Bruno Barreto, também ao documentário Jango, de Silvio Tendler, e lerem o livro O Governo Goulart e o Golpe de 64, de Caio Navarro de Toledo, da editora Brasiliense. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Na aula de hoje estudamos o golpe de 1964. Vimos o governo Castelo Branco. Durante o governo de Castelo Branco, fica evidente a preocupação dos militares em dar uma aparência de democracia para o regime ditatorial que estava sendo instaurado. Aprendemos sobre a política de estabilização. O governo, preocupado em criar um forte grupo consumidor, acaba colocando novos órgãos, como o Conselho Monetário Nacional e a criação do FGTS. Analisamos o governo Costa e Silva. O início desse governo é marcado por inúmeros movimentos de contestação. Na tentativa de controlá-los, é decretado o AI-5, quando vai começar os anos de chumbo da ditadura militar. Pós-estudos. Tudo bem, professor? Para a aula de hoje, eu acredito que seja uma atividade muito interessante levar músicas do período para trabalhar com os alunos em sala de aula, mostrando o caráter de resistência que essas tinham. A atividade com jornais de época e revistas também pode ser muito importante, porque a gente pode buscar nesses veículos como era feita a censura por parte dos militares. Obrigada, gente, e até a próxima.